Maravilha, né? Que bênção em poder estar novamente juntos a esta sala, a sala do banquete, que carinhosamente se preocupa em trazer uma palavra do céu para o nosso coração. Você é bem-vindo a esta sala e nesse espaço focados na EBD. A EBD ela tem alimentado muitas e muitas vidas e transformado. E por isso, nesta linda quarta-feira, nós vamos meditar um pouco no nosso pão diário, na nossa sexta lição, quando fala sobre que Neemias reconstrói os muros. E o nosso pão diário está em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o 42, quase o capítulo inteiro, quando nós vamos falar sobre o despertamento dos samaritanos. Todas as vezes quando eu leio a história dos samaritanos, a história dos profetas, que eu começo a ler sobre o povo samaritano, eu vejo neste povo a expressão de um Deus como um pai que não desampara seus filhos. Disciplina, corrige, mas não desampara. Olhando para a história no lado humano, era impossível esse povo ser alcançado, mas que Deus não despreza nenhum de nós. Por esta razão, eu e você somos filhos do mesmo Deus e Ele quer que nós sejamos despertados para despertar outros para fazer a obra dele aqui na terra. Os samaritanos, como todos nós sabemos, eram um povo odiado pelos judeus. Diante da situação de que eles viviam, parecia que não havia mais solução para eles, principalmente no sentido de salvação. Veja que o despertamento dos samaritanos deu início através da decisão de Jesus ir à Galileia, e esta viagem era necessário passar por Samaria, porque era uma passagem quase obrigatória entre Jerusalém e a Galileia. Então Jesus decidiu ir, deixando Jerusalém para ir para a Galileia, e ele se fez necessário a todos passar por Samaria. E quase ao meio-dia, aquele incidente que nós conhecemos, que Jesus ficou sentado, os discípulos foram comprar comida e voltou e encontrou Jesus conversando com uma mulher. Ele teve um encontro com aquela mulher e quando ele travou um longo diálogo, e pela palavra da mulher, pela conversa da mulher, pelo diálogo que ela teve com Jesus, revela que ela era uma samaritana. Ela não era oriunda de um desses povos vindo de fora. Ela era realmente samaritana pela forma de se expressar com Jesus, revelando o desejo, os anseios, não só dela, mas do seu povo, pelo Messias. Porque nós sabemos que no ano 722 a.C., Sargão II, que era o líder dos assírios, ele invadiu Samaria, ele deporta os samaritanos para diversos lugares, espalhou, e no seu lugar ele trouxe pessoas de vários povos, assim mistificando o povo de Samaria. Aquela tribo que era a tribo do norte, ela foi pulverizada entre as nações e até hoje não se encontrou ainda na sua totalidade. E a mulher samaritana, pelas suas palavras, ela era religiosa. Ela era apegada aos costumes de seu povo. Ela estava apegada ao seu santuário. E ela acreditava que os outros fizessem o mesmo. Quando ela disse, mas nossos pais disseram que é aqui, mas outros dizem que é em Jerusalém. E Jesus afirma que nem é lá em Samaria, nem em Jerusalém seriam os lugares de encontrar Deus para adorar de modo verdadeiro.
Então a revelação de Jesus, ele começou a conversar com aquela mulher e ele viu a sede daquela mulher. E aquela mulher estava à beira de um poço, Jesus sendo a fonte de salvação. E ele fez que aquela mulher soubesse que ele era o Messias. A revelação de Jesus como Messias fez com que a mulher ficasse atônita. E quando ela descobriu, ela assumiu um compromisso contrário aos dos discípulos. Ela vai à cidade. Ela queria dizer ao povo que aquele que todos esperavam estavam ali, junto ao poço, porque eles esperavam o Messias e Jesus estava ali porque ele é o nosso Messias. Veja que a mulher foi despertada de forma maravilhosa. Ela não guarda para si a descoberta, ela não foi egoísta. Pelo contrário, ela quer que todos conheçam o Messias. Hoje nós somos o contrário. Nós ficamos confinados dentro de quatro paredes, cantando, tocando, pregando, e o povo lá fora morrendo. E é preciso que a gente volte aos princípios para que possamos alcançar os povos através do despertamento de Jesus. Então, veja que de um lado uma mulher excluída e marginalizada como pessoa e ser humano, excluída da sociedade. É tanto que ela veio no horário impróprio. Do outro lado, diante da mulher, está o protótipo do povo remanescente de Samaria. Veja o contraste. A mulher não sabia, mas quando ela conversou com Jesus, ela descobriu. O protótipo dos excluídos estava ali. Jesus era o protótipo dos excluídos pelos orgulhosos judeus que retornaram do exílio e se deram o direito de marginalizar os que ficaram. E ela revela que o homem com quem conversou, ela disse, os homens da cidade, sabia tudo sobre a sua vida, a ponto de dizer, porventura, este não é o Messias, não tem outro. Então foi através do testemunho da mulher que muitos samaritanos encontraram o caminho da vida, Jesus, o Cristo. E os samaritanos foram despertados através de um testemunho de uma mulher sem valor para a sociedade. Aí você pensa e respira fundo agora. Se aquela mulher que não tinha um nome, não tinha amparo pela sociedade, era um pária da sociedade, ela conseguiu convencer o povo que Jesus era o Messias, muito mais você, meu irmão e minha irmã. Aquela mulher desceu desacreditada, como alguém disse que ela era prostituta e tal, por ela ter vários maridos, mas ela desceu como uma prostituta, vamos dizer assim, encontrou com a fonte chamada Jesus, a fonte de águas vivas, e ela subiu como uma missionária e levou a boas novas de salvação para o povo samaritano. E eles alcançaram e pediram que Jesus ficasse ali por mais tempo, porque não era pelo que a mulher falou, mas era pelo que eles viam do próprio Jesus. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele dizendo, veja bem que Jesus Cristo, ele iniciou, e agora o apóstolo Paulo disse, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, veja bem que o despertamento, começado por Jesus, seguiu. Quando a igreja foi dispersa, Filipe deu continuidade levando as boas novas de salvação aos samaritanos. Em Atos capítulo 8, versículo 5 ao 17, fala isso. E observamos que a perseguição tem servido, mesmo em nossos dias, como veículo para transportar o evangelho aonde Deus quer. E ele sabe que tem um povo que o espera, porém não o conheça como verdadeiro Deus. Eu e você estamos intimados, convocados
ao ID glorioso de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Que como a mulher samaritana foi despertada, despertou uma cidade, você pode despertar o seu bairro, a sua casa e a sua família. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite e continue falando ao seu coração. Focados na EBD. Não esqueça de compartilhar. Passe para outros, para que eles vejam que eles são tão importantes para Deus. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.